hoje vai ser uma aula mais prática. Essa aula de número 3 e a aula de número 5 são aulas que a gente reservou para falarmos sobre temas relacionados aos manuscritos e às críticas textuais, mas de forma mais prática. E hoje nós vamos falar sobre manuscritos do Novo Testamento e eu vou mostrar para vocês algumas formas de você poder estudar esses manuscritos. O primeiro manuscrito que nós vamos apresentar é um papiro muito importante, papiro de número 46, que data mais ou menos do ano 200 depois de Cristo. Então, olha só, nós temos aí um intervalo muito próximo entre esse papiro e o Novo Testamento, alguns documentos importantes do Novo Testamento distantes há praticamente um século. Então, é um documento muito antigo. Vamos falar um pouquinho dele? É um documento que está relativamente muito bem preservado. P46 é um dos documentos mais importantes do Novo Testamento por causa dessa antiguidade. Um dos recursos muito importantes para você analisar esse tipo de material é recorrer à internet. Então, se você entrar nesse link que você está vendo aqui em cima, você vai poder ver vários papiros e você está vendo aí na tela o facsímile do papiro 46 e em vários textos, por exemplo, texto de Romanos, por exemplo, você está vendo aí bem especificado. Então, por exemplo, nós temos Romanos capítulo 11, versículo 2 a 11. Você está vendo todo o texto aí. Repare que, conforme nós falamos, é um texto em grego, com letras maiúsculas, num tipo de grafia que nós classificamos como grafia alexandrina. Não tem espaçamento, tudo maiúsculo. Algumas das palavras estão abreviadas, como por exemplo a palavra theu aqui, né? Você vê um θ e um y com um risquinho em cima. Isso aqui é uma abreviação que nós chamamos de nomen sacrum, ou seja, sempre que nós tivermos nomes de Deus aí, elas vêm numa forma abreviada com um risquinho em cima. É um texto muito interessante e você consegue ler, tá bom? Então a internet nos dá acesso a vários documentos, na verdade muitos, em que você pode ler diretamente e se você tem um conhecimento da língua grega, você pode se aproveitar desse tipo de recurso para in loco, é como se você estivesse pegando o manuscrito, você vai analisar e vai ler. Então, aqui no close de cima você tem uma visão melhor aqui do texto, tá? Que está sendo apresentado. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 17 a capítulo 6, versículo 3, você vê que o manuscrito ele foi bastante avariado, ele só está em alguns pedaços e mesmo as letras são de difícil leitura. Então, quando nós temos esse caso, nós temos a utilização de equipamentos especiais, por exemplo, em raio-x, raio ultravioleta, que não somente mostra o que está escrito, porém está apagado, mas eventualmente aquilo que está escrito por trás, algo que foi apagado, por exemplo. Então a tecnologia está a serviço da crítica textual, fazendo com que o estudioso possa ter acesso ao texto sem problema. Papiro 74, quer ver? Olha só como esse papiro ele está avariado, em Atos capítulo 1, versículo 1 a 5. Então já é um trabalho muito grande dos estudiosos adivinhar nesses pedacinhos aqui a forma das letras, né? E você ter aí identificado que palavra elas carregam. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 6 a 11, temos um pedaço um pouquinho maior, onde você consegue ver as letras, né, desenhadas de uma forma mais visível. Capítulo 9, por exemplo, né, nós temos um texto mais completo, com uma escrita muito bem feita, tá? Como eu disse, é a escrita que nós chamamos de escrita alexandrina, numa caligrafia mais grossa. Nós temos alguns pontos, né, que indicam aqui a final de uma sentença e basicamente o texto maiúsculo do alfabeto grego é utilizado aqui e faz com que você possa ler esse texto sem demais problemas. Vamos para o nosso próximo. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo?
clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante. E se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!